Pessoal, vamos continuar aqui então. Nós estamos falando aí das questões relacionadas à autorização, permissão e concessão do dia 5 da semana 5, parte 2. Então, estamos na questão 13. Autorização de serviço público. Então, está falando autorização. Eu lembro que é o que? Um ato. Eu lembro que é título precário, certo? Para você utilizar um serviço público ou realizar uma atividade. Vamos lá. Autorização de serviço público consiste num ato unilateral, certo? Perfeito. Ele é discricionário. Sim, eu posso negar. Lembra, autorização, lembra porte de arma. Precário. Posso revogar a qualquer momento. Também posso. Perfeito. Então, discricionariedade, e ele está podendo trazendo a faculdade de poder negar. Precariedade, ele pode ser revogável a qualquer tempo, por meio do qual se delega um serviço público a um autorizatário, que o explorará predominantemente em benefício próprio. Putz, perfeita essa questão. Essa questão aqui é uma definição muito correta a respeito da autorização, certo? Porque ele fala assim que se delega um serviço público a um autorizatário, porque em tese ele estaria prestando um serviço público, mas ele, quando presta um serviço público por meio da autorização, ele explora predominantemente em benefício próprio, perfeito? Então, por isso que também é um ato unilateral, que eu peço uma autorização para explorar aquele serviço, perfeito? Então, a questão está correta. Então, veja, trouxemos aqui mais informações. Autorização, interesse predominantemente do particular, não quer dizer que seja só dele, porque há um grau de interesse público, senão não vai ter aquela discricionariedade na hora que se falar, certo? Então tem que ter o interesse público envolvido, num grau menor do que do interesse particular no caso da autorização, mas ainda assim tem o interesse público. Permissão, predominantemente de interesse público. Autorização, então, é um ato unilateral, discricionário, precário. Esse pedido para a realização de serviços ou a utilização de bens públicos no interesse predominantemente do particular. Exemplo clássico nosso aí, porte de arma, mesa de bar em calçadas, tem que ter autorização. E no caso de licença, pode ter uma autorização, mas no caso de licença é um ato, no caso que unilateral, vinculado em princípio definitivo. Então, autorização é diferente de licença, lembram? Então, só lembrar deste detalhe, que quando nós estudamos lá os atos administrativos, nós estudamos sobre autorização, nós estudamos sobre licença e permissão, certo? Então, a grande diferença entre a autorização para a licença lembra lá vamos por aqui, CNH, certo? O L, vinculado, certo? Sei porque eu sempre fazia isso daqui, ó, quando eu estudava para concurso, certo? Estudei para concurso algum tempo atrás. Em 2010 eu lembro que eu estudei e coloquei, putz, eu sempre nunca lembrava quando a autorização, se era a autorização que ela tinha a discricionariedade ou era a licença. Aí quando eu peguei aquele L de licença, coloquei o vinculado, licença, o L de vinculado ali, eu não esqueci mais. Então pode ser que te ajude aí também, certo? E vai te ajudar, se olhar assim, putz, aquele exemplo ficou ridículo. Então ficou ridículo, vai te ajudar também a lembrar, tá valendo. Perfeito? Continuando. Questão 14. Suponha que a administração pública direta, então lembra lá dos órgãos,
após regular a licitação, tenha transferido, olha só, atenção, a execução temporariamente. Perfeito. Transferir a execução temporariamente. Sim, a titularidade temporariamente há que se falar para uma pessoa jurídica de direito privado? Não, estaria errado, certo? Determinado serviço público, empresa privada. Nessa situação está caracterizado o fenômeno da prestação de serviço público por delegação ou por outorga. Outorga significa o quê? Que é por lei. Se ele está falando que é o quê? Por licitação, não é por outorga. Outorga seria por lei. Então, nesse caso, a prestação de serviço público está sendo que transferido não por outorga, mas por licitação. Lembrar então, por outorga está sendo outorgado a alguém uma situação, então a outorgação é por meio de lei. Perfeito? Então, item está errado. 15. Antes de iniciar os serviços a ele concedido pela administração pública, o permissionário, então está falando sobre o permissionário, poderá estabelecer os termos de concordância com o contrato que será celebrado. O que ele está querendo? Ele está querendo um entendimento seu do seguinte. Ele está falando assim, ó. Primeiro, ele está falando assim, ó, os contratos, eles são o quê? Acordos, por aqui, acordos bilaterais. Certo? Então, o que ele tentou fazer, pegadinha aqui? Olha, se o pessoal que estudou um pouco, eles vão lembrar que tem o que? Termos de concordância com o contrato. Então, ele tenta dar deixa a casca da banana aqui, para dizer que eles são o que? Acordos bilaterais. Se são acordos bilaterais, poderá estabelecer termos de concordância. Perfeito? Perfeito. Só que nesse caso, ele estava te cobrando assim, ó. Ó, em outras palavras, está dizendo assim: os serviços concedidos pela administração pública para o particular por meio de permissão serão estabelecidos por meio de contratos por adesão ou de adesão. Sim, então é isso que ele estava te cobrando. Então, nesse caso, ele está falando assim, ó, ao que se falar poderá estabelecer termos de concordância. Não, porque são contratos o quê? De adesão ou por adesão. Então, se é por adesão, não tem como estabelecer concordância. Então, veja que o examinador ele te exigiu um pouquinho a mais. Consultor legislativo, pessoal, veja, o nível para essas provas nível altíssimo, certo? Porque você, além de ser formado, ter uma formação jurídica sólida, você tem que ter o quê? Você vai prestar serviço de consultoria. E veja, o que ele está te cobrando? Uma coisa que você está estudando e que vai ser fácil de resolver na sua prova aí. Então, contratos de permissão serão por meio de contratos de adesão. Perfeito? Então, por isso, nosso item está incorreto. 16. A efetiva prestação de serviço público e a obrigatoriedade de procedimento, então tem a obrigatoriedade de procedimento licitatório, prévio, são características comuns ao regime de concessão e ao de permissão. Perfeito? Perfeito, ó. Efetiva prestação de serviço. Talvez isso daqui o pessoal ficaria em dúvida. Mas se você está fazendo uma licitação, é para a prestação do serviço público. Imagina o seguinte: se você faz uma licitação, certo? Vou trazer um exemplo para você guardar essa efetiva prestação de serviço. Nesse caso, serviço público. Quando você faz uma licitação, certo? E quando ela não traz lá a roupagem do SRP, que a gente vai ver que na decreto 7892, quando não traz aquela roupagem de sistema de registro de preço, ou seja, uma licitação para compra imediata de algum material, bem ou serviço, o que acontece? Você tem que prever dentro do seu ordenador de despesa, ele tem que autorizar a contratação. Primeiro, autoriza a contratação. Segundo,
ele vai ter que mostrar que tem fazer uma declaração que ele tem aquele recurso e vai ter que demonstrar da onde ele vai tirar, qual é a fonte daquele recurso. Exemplo, o meu recurso ele vai sair da fonte 1 da conta XYZ, plano de trabalho e tal. Ou seja, ele está dizendo, está afirmando que vai ter uma garantia, está trazendo para o licitante uma garantia de que aquele serviço vai ser prestado e está mostrando que tem recurso para isso. Então veja, quando o licitante ganha a licitação, traz lá então uma adjudicação para o licitante, traz uma homologação depois para ele. Depois disso tem aqui uma assinatura de contrato, por exemplo, ou a dispensa do contrato pelo artigo 62 da lei 8666, que pode ser por meio de nota de empenho. Mas, ou seja, traz um contrato. Quando você termina uma licitação e o licitante não é chamado para firmar um contrato, ele pode exigir isso? Sim, porque ele foi contratado para o quê? Prestar um serviço. Então, por isso que aqui está trazendo o quê? Ele está trazendo uma informação adicional que é sim característica aí das concessões e permissões. Ou seja, eu faço uma licitação, essa licitação é para ter uma efetiva prestação no serviço público. Abrindo um parênteses, já que nós estamos tocando aqui, ó, aqui em cima está falando da 8.112 e aqui embaixo não fala nada da 8.112, o examinador comeu bola nesse caso. Mas vamos trazer um exemplo para salvar a vida do examinador aqui. Teu concurso, se o teu concurso lá tem lá somente, vamos supor, cargo analista administrativo qualquer lá, certo? Vagas, somente cadastro reserva, ou seja, não definiu vagas, certo? Agora, teve o concurso, você passou em primeiro lugar. Primeiro lugar. Minha pergunta é: você pode deixar de ser chamado, tendo em vista que foi só cadastro reserva? Resposta: não. Porque se teve um concurso, parte-se do princípio que eu tinha que ter o quê? Algo semelhante a isso aqui, ó. Eu tinha que ter o que? A necessidade. Eu teria que ter a necessidade de vagas, de pessoas para ocupar pelo menos um cargo. Então, por isso que o STJ ele traz a jurisprudência dele, que diz que o que? No caso de concurso, estou falando aqui para trazer um exemplo da 8.112, para falar da efetiva prestação de serviço público. No caso de um concurso público que só tenha previsão de cadastro reserva, o primeiro lugar tem direito subjetivo à nomeação. Perfeito? Não entendi nada, Vanei. Então, beleza. Só para você ter essa informação. Quem entendeu, ótimo. Quem não entendeu, a gente vai entender quando a gente estiver falando da 8.112. Não se preocupe com isso, beleza? Continuando. Que nós já falamos sobre isso. Questão 17. Como regra geral, as concessões e as permissões devem ser precedidas de licitação. Regra geral? Sim. Devem? Obrigatoriedade? Sim. Isso aí é a regra prevista na Constituição Federal, artigo 175. 18. Considera a hipótese de que o Estado tenha firmado um contrato de concessão. Então, contrato de concessão. Determinada empresa para a construção de uma rodovia federal, para posterior cobrança de pedágio sem determinação de prazo. Aqui já não pode. Essa senha aqui já está errado. Opa, volta aqui. Esse aqui já está errado, certo? Vamos ver que ele vai continuar. Nesse caso, o contrato é ilegal? Perfeito, é ilegal, porque o que? Ele está dizendo que não teve determinação de prazo, então está ilegal. Eu entender determinação do prazo de concessão. Então, concessões deverão estabelecer os prazos. Não trouxe o estabelecimento do prazo, vai ser o que? Um contrato ilegal. Então, errado. Perfeito? Questão
19. Na situação descrita, a transferência, vamos ver se a gente consegue resolver sem ler lá em cima. Na situação descrita, transferência de serviço público para o consórcio terá obedecido a legislação pertinente se tiver sido realizada por meio de contrato de permissão de serviço público. Eu posso ir lá em cima para olhar? Não, porque consórcio é só por meio de consórcio, concessão. Então, tá errado aí então a nossa questão, porque tá falando que um consórcio pode ser por meio de contrato de permissão e não pode. Questão 20. Diferentemente da delegação, a permissão para a prestação de serviço público. Então a permissão, está dizendo assim, ó, a permissão consiste em um ato unilateral? Não. Quem é um ato unilateral? Seria no caso aqui de autorização. Com dispensa de licitação, piorou ainda, sempre por licitação. Então tá totalmente errada a nossa questão aí. Questão tranquila e olha, para auditoria, para auditor aí, então para você ganhar acima de 15 mil reais aí. Veja que não é difícil as questões aí. Questão 21. É vedada a concessão de serviço público a consórcio de empresa? Não, consórcio de empresa, a concessão ela é autorizada. Para permissão, a gente acabou de ver que ela não pode. Então, está errada a nossa questão, porque pode ser sim concedido a serviço público a consórcios de empresas. Questão 22. A concessão é feita a título precário, uma ova, tem caráter de definitividade. Então, quem tem caráter de título precário são os outros dois, permissão e autorização. Questão 23. Autorização de serviço público classifica como um ato, perfeito? Um ato, autorização. A de ato, sim. Unilateral, ato é unilateral. Então, fechou. Discricionário? Sim. E precário. Lembra da autorização, lembra de porte de arma, que você não vai esquecer. Última questão. A concessão de serviço público pode ser feita a pessoa física ou jurídica, desde que mediante a licitação. Então ele está falando assim, a concessão, meu povo, ó, concessão é somente para pessoas jurídicas ou para consórcios, que são várias pessoas jurídicas, mas não para pessoas físicas. Vejam, as questões se repetem, certo? Elas trazem uma historinha diferente, mas ela vai estar sempre envolvendo as mesmas características, certo? Então por isso que é importante estar resolvendo essas questões. É por isso que você não pode desistir. Veja que são fáceis, que elas são repetidas. Então assista às aulas. Não deu tempo, então assista pelo menos as resoluções das questões. Daqui por diante eu vou tentar colocar todo no final de cada aula, já colocar a resolução desta forma que eu estou colocando aqui, para você não perder tempo, para já ir tirando as dúvidas, para quando você me entregar suas dúvidas, que estava acontecendo. Quando você estava me entregando as suas dúvidas, eu estava verificando que tinha muitas dúvidas, e as dúvidas elas estavam muito de caráter geral, não eram específicas. Então o que eu resolvi? Eu vou ter que trazer uma complementariedade, vou ter que mudar a forma da abordagem, que era para trazer a resolução de questões num segundo momento, para fins de até mesmo de revisão, certo? Mas o que eu percebi? Que são dúvidas às vezes que elas são muito comuns, como eu falei. Então, e são, além de ser comuns, são gerais, da 1 a 30 ali, várias pessoas na 1, na outras na 2, outras na 3, de modo que da 1 a 30 tem muita gente com dúvida. Então não adianta eu ir pontualmente como eu ia fazer. Então por isso que eu resolvi mudar essa situação e trazer uma ampliação nesses comentários, entregá-los a vocês de forma tempestiva, concomitante com as entregas do material teórico, perfeito? Então, para fazer isso, para você ter um melhor desempenho, veja, não desista, continue, você está no caminho certo. As questões elas são fáceis, e se não está entendendo, vai pelos meus comentários. Estou trazendo os comentários muito simples, muito pontual, muito objetivos aí para vocês conseguir resolver suas questões, se livrar desse examinador e passar na tua tão sonhada prova, beleza?
Um grande abraço, meu povo, e até a próxima.